Anos se passam e, apesar do tratamento rude do menino, que deixa a galinha exausta, ele finalmente parece entender o poder de Nana. Ela consegue consertar partes quebradas e curar fraturas, embora ressuscitar uma galinha não esteja entre suas habilidades. Depois que a galinha cumpre seu papel, o menino manda seu cavaleiro levá-la para a cozinha, deixando a menina com lágrimas nos olhos e emburrada por causa da forma como o príncipe tratou a galinha. Mas ele garante a ela que era necessário. Logo, um banquete de comidas deliciosas aparece diante deles. Nana parece esquecer sua mágoa com a galinha enquanto olha ansiosa para a ave assada servida à sua frente. Depois do pequeno banquete, a menininha vai embora, acenando com a mão pela última vez e nosso herói retribui o aceno. Enquanto isso, Ana fica curiosa sobre por que nosso herói não a mantém no palácio, sabendo que ela também é uma bruxa. Ele lembra a ela que ela ainda tem uma família que não sabe sobre seus poderes. Mas Ana teme que seja apenas uma questão de tempo até que seus pais descubram e a exilem. Ele concorda, mas a tranquiliza dizendo que, enquanto suas habilidades continuarem em segredo, ela deve valorizar o tempo com seus pais. Ele então pergunta se ela sente falta do pai. Ela balança a cabeça tristemente dizendo que não, mas nosso herói consegue entender a solidão que ela sente. Para acalmá-la, ele promete que Nana virá todos os dias praticar magia com ela para que não se sinta sozinha, e ainda jura dar às duas meninas a vida comum que elas desejam, e ele fala sério. De volta ao castelo, nosso herói tem se sentido meio entediado desde que Cal Van-Bat assumiu a construção do muro. Ele passou a fazer um chá à tarde todos os dias enquanto ensina as meninas a controlar sua magia. De vez em quando, ele vai conferir o progresso das muralhas da cidade ao pé da montanha North Slope, sempre impressionado com o quanto as coisas estão indo melhor do que o esperado. Mas então o consultor aparece com algumas notícias não tão boas. Ele aponta que contratar todos aqueles artesãos e trabalhadores tem sido super caro e que todo esse dinheiro está saindo diretamente do bolso do nosso herói. Nesse ritmo, o intendente está preocupado que não sobre dinheiro suficiente até a primavera. Nosso herói começa oficialmente a entrar em pânico, percebendo que está completamente ferrado. Um momento depois, enquanto ele tenta bolar ideias para sair desse aperto financeiro, o velho acha estranho o quanto o príncipe mudou ultimamente, como se tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Antigamente, esse cara só conhecia os prazeres da vida, e o único motivo pelo qual esse velho continua ao lado do nosso herói é porque o rei prometeu a ele o cargo de ministro das finanças assim que a competição pelo trono acabar. Quando ele chegou em Borderton, não tinha intenção de comandar o lugar, muito menos de disputar o trono. Ele decepcionou todos os nobres e jogou todas as responsabilidades no colo do velho. Mas desde que ele salvou aquela bruxa, o príncipe mudou completamente. Agora o príncipe está lidando com as coisas de forma mais pensada e resolvendo tudo como se fosse algo natural para ele. Ele até fala com o velho com um tom tão maduro que chega a assustar o coitado, fazendo o velho se perguntar se o príncipe foi possuído por um demônio ou algo assim. Mas o velho deixa pra lá, dizendo que se o príncipe realmente tivesse sido possuído, ele não teria pegado aquele maldito medalhão da retribuição numa boa. Corta para a cena de volta no porto de Borderton. Dois nobres e um cara ruivo, que parece ser algum embaixador, estão batendo papo. O cara de óculos lembra ao embaixador que eles passaram por ali pela última vez há um ano e reclama que a cidade continua sendo um monte de pedras isolado. O ruivo interrompe, corrigindo que faz só 6 meses. Ele comenta que, a cada estação, o Duque manda aleatoriamente alguém novo pra cá. Ele lembra de ter visitado no verão passado, quando, além das pedras, tinha todo tipo de pele chique circulando por ali. Quando ele estava prestes a contar alguma fofoca, decide guardar segredo por algum motivo e, em vez disso, foca no potencial de Borderton. Ele sugere que, embora atualmente seja apenas um posto avançado de fortaleza, se montarem uma linha de defesa sólida ali, toda a terra entre Borderton e a fortaleza poderia ser muito bem aproveitada. De repente, o cara de óculos surta, apontando que o estoque está vazio e que Borderton deveria ter entregue o minério hoje. Parece que esses visitantes vieram coletar minério antes que cheguem os meses dos demônios, oferecendo abrigo para Borderton em troca. O embaixador suspira e decide levar o problema até o nosso herói. Eles voltam cavalgando em seus cavalos. O cara de cabelo roxo se pergunta se Borderton encontrou um novo parceiro comercial ou já vendeu minério para Willow Town ou Fallen Dragonlead. Ele tem quase certeza de que isso é coisa do Quarto Príncipe, que por sinal é o nosso herói. O ruivo pensa bastante, refletindo se o príncipe já fechou acordos com cidades mais abaixo no rio Redvater. Se for o caso, eles perderam mais uma carta de negociação. Ele se preocupa que, se tentarem repetir o mesmo jogo de monopólio de antes, provavelmente não vão conseguir, já que o Quarto Príncipe agora tem outros parceiros comerciais para quem pode vender o minério. Assim que chegam ao castelo, são recebidos com um banquete incrível.
O embaixador, sem saber direito como usar os hashis, olha para o nosso herói e tenta comer do mesmo jeito, mas mal consegue pegar a comida. Quando a comida voa dos hashis, o embaixador fica envergonhado, enquanto o príncipe comenta casualmente que esses palitinhos são mais fáceis e baratos de fazer do que garfos. E assim que ele apresentar isso ao povo da sua cidade, ninguém mais vai precisar se preocupar em ficar doente por comer com as mãos. Quando o sol começa a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o castelo, o príncipe está prestes a saborear as sobremesas depois do jantar improvisado. Finalmente, o embaixador toca no motivo da visita, dizendo que vieram buscar minério como de costume, mas desta vez não encontraram nada no cais. É então que o nosso herói dá a má notícia. Houve um deslizamento de terra recentemente na montanha da encosta norte. Eles têm tentado remover os escombros e retomar a produção este mês, mas parece que a mina só vai reabrir em algum momento do ano que vem. O embaixador então pergunta sobre a produção dos meses anteriores. Nosso herói apenas dá de ombros e diz que foi menor do que o normal, mal o suficiente para alimentar todo mundo. Ele acrescenta que, mesmo que consigam juntar minério suficiente, não vai dar para comprar mais do que 2 meses de trigo. Então ele sugere que eles reformulem totalmente o acordo. O embaixador parece preocupado e tenta trazer nosso herói de volta, pedindo desculpas pelos erros do passado. Ele propõe que as 6 famílias nobres da fortaleza se unam para emprestar comida suficiente para 1 mês, prometendo que vão pagar no ano que vem. Mas nosso herói não aceita. Ele diz na lata que, se venderem o minério para Vilultão, não vão dever nada a ninguém. E aí vem a reviravolta. Vilultão está oferecendo moedas de ouro de dragão em troca do minério deles. Além disso, eles estão prontos para trocar trigo, queijo, pão e mel, tudo a preços justos. Tudo que você pode comprar com moedas de ouro de dragão, eles estão dispostos a vender. Comparado a negociar com a Fortaleza Longson, esse novo acordo faz muito mais sentido para Borderton. Nosso herói faz outra pergunta ao embaixador, questionando se ele realmente tem influência suficiente para tomar essa decisão em nome das outras famílias dispostas a emprestar comida para 1 mês. Nosso herói rapidamente percebe que o embaixador é membro da família Onezukli, com este emblema entregando tudo. O príncipe reconhece que o embaixador pode ser de uma das 6 famílias, mas questiona se ele realmente consegue convencer o Duque Haren e os outros a concordarem ou se pode garantir isso. Parece que nosso herói acertou em cheio, pois o rosto do embaixador azedou como um limão. A cena volta para quando o embaixador tentou argumentar com seu pai, dizendo que o novo governante de Borderton, o 4º príncipe, definitivamente não aceitaria trocar seus minerais e pedras preciosas por um pouco de comida e pão. Ele sugeriu comprar deles por 30% abaixo do preço de mercado, já que ainda assim poderiam obter lucros substanciais. Mas esse pai machista e careca descartou a preocupação com confiança, dizendo que o 4º príncipe, preguiçoso como uma preguiça, nunca cuidaria dos assuntos comerciais de Borderton. Ele acreditava que poderiam continuar explorando os recursos de Borderton em troca de apenas pão e abrigo. No momento presente, o embaixador ruivo, depois de pensar bem, percebe que nosso herói tem razão. Ele nem conseguiu convencer o próprio pai, mas ainda assim quer dar o seu melhor. Então o ruivo toma coragem e se oferece para comprar o minério e as pedras preciosas de Borderton por 30% abaixo do preço de mercado. O embaixador está confiante de que sua oferta deve ser maior do que a proposta por Vilultão. Ele enfatiza que Vilultão fica muito longe, o que dificulta buscar abrigo durante os meses dos demônios, por isso a Fortaleza Longson é a melhor opção para abrigo. O embaixador começa a mencionar as estradas ruins que levam a Vilultão, mas se interrompe no meio da frase. Curioso, nosso herói o incentiva a terminar o que estava dizendo. O ruivo aponta os perigos que poderiam facilmente surgir ao longo daquela estrada. O embaixador percebe que pode ter, sem querer, feito uma ameaça a um príncipe e começa a entrar em pânico por dentro. Nosso herói apenas dá uma risada, dissipando a confusão do ruivo, e explica que nunca teve a intenção de buscar refúgio em Vilultão. Essa revelação pega o ruivo de surpresa, e ele realmente deixa o embaixador desnorteado ao deixar bem claro que não vai a lugar nenhum, nem para Longson Fortress nem para qualquer outro lugar. O príncipe continua explicando que Borderton não vai mais ser apenas um posto avançado. Ela vai se tornar uma parte completa do reino de Graicastle. Ele está empolgado para mostrar as novas muralhas da cidade, que se estendem desde as montanhas Norkswap até o rio Redvater. O ruivo fica de queixo caído e confirma com o nosso herói se ouviu direito. O garoto assente com firmeza, enfatizando que eles estão erguendo essa muralha bem aqui em Borderton para manter os demônios afastados. A mente do ruivo volta para um banquete chique, onde os nobres tiravam sarro do nosso príncipe por começar obras justamente quando os meses dos demônios estavam chegando. Todo mundo deu boas risadas achando que o nosso herói era um completo desinformado. No começo, o ruivo achou que era só gente rica zoando uns aos outros por diversão. Ele nunca imaginou que o nosso príncipe estava realmente falando sério sobre essa história de muralha.
O mais impressionante é como o nosso príncipe, famoso por só buscar diversão e nada além disso, de repente está assumindo a liderança de algo tão grandioso. O Ruivo, meio apavorado, garante ao nosso herói que, assim que voltar para a fortaleza, vai tentar resolver as coisas com as 6 famílias nobres, torcendo para que tudo acabe dando certo para o nosso herói. Agora já é bem no meio da noite, e o nosso herói está desanimado porque a vida noturna nesse mundinho do interior simplesmente não existe. Aqui o pessoal vai dormir cedo, a não ser que estejam a fim de dar uma animada debaixo dos lençóis. Apesar de poder facilmente chamar alguém para animar a noite, ele tem princípios e não vai se rebaixar a nada duvidoso. Do nada, alguém se aproxima sorrateiramente do nosso herói por trás. Ele se vira e dá de cara com uma mulher de manto, elogiando por ter lidado com o embaixador com inteligência, dando a entender que o príncipe não é só festa, afinal. Acontece que ela é uma assassina, mas o nosso herói não perde tempo e já tenta sair correndo do quarto. A mulher lança seu punhal, fazendo-o parar na hora, e garante que está ali só para conversar, pedindo para ele relaxar e não entrar em pânico. O garoto congela, principalmente com aquele punhal afiado apontado para ele, e pergunta à moça quem ela é. Ela solta a bomba de que não tem nome, mas atende por Niringali, um apelido que as irmãs deram a ela por algum motivo estranho. Ela, surpreendentemente, agradece pelo cuidado recente do nosso herói com as bruxas. Quando o príncipe olha mais de perto, percebe um emblema parecido com o que o velho lhe mostrou, que pertencia à Associação das Bruxas. A moça elogia novamente sua perspicácia, enquanto nosso herói insiste, perguntando se ela está ali por causa da Ana. Ele admite que não faz ideia de como ela sabe sobre a Ana, mas ainda assim garante à mulher que ela está viva. A mulher assente, dizendo que já sabe disso, e aponta que, mesmo que ela tivesse sido morta, a Associação das Bruxas não veria com bons olhos se intrometer na política matando um príncipe só porque uma bruxa foi morta. Mas ela rapidamente o alerta para não subestimar a associação. O rapaz a tranquiliza mais uma vez, dizendo que Ana está bem. A mulher responde casualmente que já sabe, e que também está ciente da outra garota chamada Nana. Então ela o deixa arrepiado ao comentar casualmente que vem espionando ele nas últimas 2 semanas, acompanhando cada passo seu, o que realmente incomoda o nosso herói. Porque, convenhamos, esse idiota não fazia a menor ideia de que estava sendo espionado. Ela faz um gesto para que o nosso herói se aproxime, garantindo que não tem intenção de machucá-lo. Relutante, o garoto se senta diante dela, sentindo que não há mais intenções. Mas então a mulher se aproxima desconfortavelmente, observando que ele é diferente porque não demonstra medo dela nem de nenhuma outra bruxa. Ela se aproxima ainda mais. O príncipe recua, meio brincando, dizendo para ela pegar leve, porque não quer que o YouTube coloque restrição de idade no vídeo. A mulher finalmente retira a mão e vai direto ao ponto, ela está ali para levar Ana e Nana. O garoto recusa imediatamente, sem hesitar, insistindo que elas estão felizes ali e seguras sob sua proteção. Mas a mulher argumenta que elas estariam mais seguras com a Associação das Bruxas, onde seriam tratadas como família por todos os membros. Mas o garoto continua insistindo, observando que a Associação das Bruxas nem sequer tem um lugar fixo para chamar de lar. Ele menciona que seus soldados encontraram um dos acampamentos delas escondido em uma floresta cerca de 1 mês atrás, e os rastros seguiam para o norte. No entanto, naquela direção, só há montanhas sem fim. A mulher defende a escolha delas, dizendo que estão baseadas em montanhas isoladas para se manterem seguras de forasteiros e perigos. Mas o garoto não se convence, mencionando a falta de necessidades básicas lá, o que tornaria a vida difícil para as meninas. Ele também se lembra do que o velho lhe contou sobre o objetivo da associação, que é reunir todas as bruxas e encontrar as montanhas sagradas, onde as bruxas poderiam realmente estar seguras. Ele pergunta se a mulher tem o mesmo objetivo em mente. De forma enigmática, a mulher responde que não pode lhe dar uma resposta. Isso irrita ainda mais o garoto, que insiste que não vai deixar as meninas viverem em terras tão áridas, onde só demônios conseguiriam sobreviver. É então que uma ideia surge em sua cabeça, pegando a mulher totalmente de surpresa com o que ele diz em seguida. Ele convida toda a Associação das Bruxas para passar o inverno em Vila da Fronteira, parecendo todo satisfeito consigo mesmo enquanto tenta convencê-la de que não será grande coisa esperar até o inverno passar. A mulher lembra que, embora o príncipe não tema as bruxas, o povo da cidade provavelmente vai surtar. Além disso, a igreja vai atacar no momento em que souber que as bruxas estão ficando em Vila da Fronteira. Mas nosso herói está determinado e quer mostrar a todos que as bruxas não são mais, especialmente se ajudarem a cidade a passar pelos meses difíceis dos demônios. A mulher então menciona outro motivo pelo qual quer levar as duas, especialmente Ana, que está quase atingindo a maioridade. Claro, esse ponto passa completamente despercebido pelo nosso herói, até que a mulher confirma que ele ouviu direito. Ela explica que a maioria das bruxas desperta por volta da época dos meses dos demônios, ou quando os portões do inferno supostamente se abrem.
Basicamente, a maioridade é a etapa final de uma bruxa, e uma mulher que não despertou seus poderes até os 18 anos nunca se tornará uma bruxa. Quando uma bruxa atinge a maioridade, durante os meses dos demônios, os demônios tomam conta de suas mentes, causando uma agonia insuportável. Parece que algo está tentando explodir de dentro de seus corpos, forçando cada veia e tendão ao limite. Se elas sobreviverem, vão se recuperar depois de 4 ou 5 dias. Mas para aquelas que não resistem, é uma morte brutal. É por isso que as bruxas são vistas como filhas do diabo, e suas mortes horríveis, misturadas com a propaganda da igreja, fazem as pessoas acharem que elas estão possuídas por demônios. O garoto então pergunta o que acontece quando elas atingem a idade adulta, e a senhora explica que seus poderes se estabilizam e muitas vezes ficam ainda mais fortes, com algumas até adquirindo novas habilidades. Nosso herói questiona o quão válido é tudo isso. Registros antigos afirmam que as bruxas encontram paz eterna na montanha sagrada e são poupadas de terem suas mentes consumidas pelos demônios. A senhora admite que não há nada concreto sobre a montanha sagrada. Ela só é mencionada em textos. Levá-la para a sede pode aumentar um pouco suas chances de sobrevivência. Se as bruxas pudessem viver livremente sem serem caçadas, os ataques demoníacos seriam muito menos severos. O garoto percebe que Ana e Nana são peças-chave em seu grande plano, mas ele fica preocupado em colocá-las em perigo se seguir adiante com isso. Ele rapidamente concorda em deixar a senhora levar Ana, se ela estiver disposta. Quanto a Nana, ele decide esperar até amanhã para conversar com ela sobre isso. A bruxa fica encantada ao ouvir a decisão sábia do nosso herói. Mas quando ele chama Ana e pergunta sobre isso, ela imediatamente recusa, dizendo que não vai a lugar nenhum. Isso surpreende os dois adultos, e a mulher tenta argumentar com ela, explicando que consegue sentir a energia demoníaca crescendo dentro dela à medida que se aproxima da maturidade. Ela lembra Ana sobre toda aquela conversa sobre puberdade que teve com nosso herói mais cedo. Ana então lembra ao nosso herói como ele prometeu a ela uma vida comum, mas ela não se importa com mais nada porque tudo o que quer é ficar ao lado do príncipe. Ela está confiante de que a energia demoníaca não terá chance contra ela, e está determinada a sobreviver aos meses de demônios e conquistar sua puberdade. A mulher suspira e decide desistir de convencer Ana, mas deixa claro que vai ficar por perto para cuidar dela até que ela passe por sua maturidade. Ela acha que Ana é apenas uma garota ingênua que não entende os perigos. Claro que o nosso herói não gosta da ideia de ela ficar de olho nele pelo resto do inverno. De qualquer forma, antes de desaparecer, a mulher fica cara a cara com Ana e fala sobre as dificuldades que já enfrentou e os amigos que perdeu, prometendo não deixar Ana sofrer o mesmo destino. Com essas palavras finais, ela se despede da nossa garota e desaparece no ar, sem deixar vestígios. Ver as habilidades dela deixa nosso herói completamente impressionado. Ele fica maravilhado com as habilidades de assassinato dela. Quando ficam a sós, o garoto faz um carinho tranquilizador na cabeça de Ana e diz para ela ir dormir, já que está bem tarde para ela. No dia seguinte, nosso herói cumprimenta os cidadãos da cidade com um animado "Bom dia". Ele reúne todos para um anúncio importante. Ele explica que, há quase 4 dias, o embaixador da fortaleza Longson visitou para recolher o minério já extraído. No entanto, todos devem se lembrar que, há um mês, a pedreira do norte desmoronou e a produção não foi retomada desde então. A comunidade entra em pânico imediatamente, pois a última produção foi apenas metade da média, e eles tiveram que aguentar fome e muita pressão de Longson. Ele então expõe o ato horrível da fortaleza Longson, dizendo que tentou conseguir um empréstimo e suprimentos com o embaixador, mas o cara o rejeitou completamente, assim como fez 2 anos atrás. As pessoas entram em pânico de novo, temendo passar fome mais uma vez. Ele relembra a todos da época em que a comida era tão escassa que muitos perderam familiares, irmãos, filhos e mais. Ele pergunta por quanto tempo eles querem que esse ciclo de perdas continue. A multidão começa a implorar para que ele os salve, e ele acena positivamente, jurando que não vai deixar seu povo cair naquele buraco de novo. Após uma tosse dramática, ele solta a bomba. 2 meses de mineração teriam comprado comida suficiente para quase 1 ano, mas aqueles canalhas de Longson nunca jogaram limpo. Toda a multidão começa a enxergar a fortaleza Longson como alguém que se aproveita deles desse jeito. Então nosso herói explica que trocou suas pedras por um monte de comida da cidade do Salgueiro, o suficiente para manter todo mundo alimentado durante o inverno. Assim que o pessoal começa a comemorar e a se sentir aliviado, ele dá uma pausa no clima de festa. Ele lembra a todos que cortar relações com Longson significa que eles estão se comprometendo a aguentar firme em Borderton durante o inverno. Essa notícia causa outra onda de preocupação, mas o garoto rapidamente muda de assunto, lembrando a todos sobre o muro que estão construindo. Ele anima o pessoal dizendo que os demônios não são mais difíceis de enfrentar do que as feras da floresta e que não vão conseguir escalar o muro deles, por mais que tentem. Depois, ele dá uma escolha: ou procuram refúgio para passar fome na fortaleza Longson, ou ficam com ele para proteger suas famílias.
Ele pergunta se alguém está disposto a se juntar a ele no muro para afastar os monstros, prometendo boas recompensas em prata para quem ajudar. E se o pior acontecer e alguém não sobreviver, ele promete 5 moedas de ouro para a família da pessoa. O discurso dele empolga toda a multidão, e de repente todo mundo está pronto para enfrentar o que vier, com determinação e coragem. A atmosfera na fortaleza Longsome está animada, com risadas ecoando por todo o castelo. Parece que o pessoal está se divertindo tirando sarro da decisão do nosso herói de ficar em Vila da Fronteira e construir um muro. Um sujeito, ostentando um bigode de respeito, brinca que o nosso herói provavelmente vai empilhar umas pedras toscas, jogar um pouco de terra e lama, e dar o trabalho por encerrado. Ele tem certeza de que, no fim das contas, nosso herói vai acabar voltando correndo para Longsome, e aí eles poderão explorá-lo ainda mais quando ele estiver desesperado. No entanto, o líder desse comitê não parece subestimar nosso herói tão facilmente quanto os outros. Ele pede a opinião do embaixador sobre o assunto. O ruivo, inicialmente confuso, comenta que o plano original deles era manter o monopólio como sempre, e que, enquanto comprassem minérios do nosso herói por um preço 3 vezes menor que o do mercado, seria um ótimo negócio para eles. Mas o nosso herói tem outros planos. Ele não está interessado em vender os minérios apenas para as fortalezas de Longsome. Ele está disposto a cortar o preço dos minérios pela metade, com o objetivo de estimular uma demanda maior e, assim, aumentar a capacidade de produção e a receita geral de Vila da Fronteira. Essa abordagem é uma jogada estratégica para promover o crescimento econômico e a sustentabilidade na região. E por causa dessa redução no preço dos minérios, a fortaleza de Longsome poderá ganhar muito mais do que ganhava no passado. Além disso, ele pretende fabricar ferramentas de ferro, que acredita que vão vender como água, não importa onde sejam comercializadas, criando assim uma fonte extra de renda. No entanto, essas não são as únicas coisas a serem consideradas. Se o nosso herói conseguir segurar os demônios em Borderton, isso também será uma boa notícia para Longsome. Eles não vão mais precisar lidar com aquelas feras irritantes todo ano. Além disso, a disputa pelo trono dura só 5 anos. Então, se Borderton prosperar depois disso, Longsome pode acabar ficando com a terceira maior fatia de terra do reino. O ruivo sugere que Longsome deveria ajudar nosso príncipe a construir o muro e defender Borderton. Ele acha que isso vai valer a pena no final. O velho concorda com o senso prático do ruivo, mas diz que isso é típico de comerciante. Para esse sujeito de cabelos brancos, não importa se Borderton vai dar certo ou não. Ele só não quer dividir o território dele com ninguém, seja príncipe ou não. No dia seguinte, a cara do cavaleiro-chefe foi impagável quando ele viu a engenhoca que nosso príncipe estava mexendo. Como de costume, ele deu todo o crédito para Ana, que tinha ajudado a soldar as peças de metal. O príncipe não conseguia conter a empolgação com sua mais nova criação, que era uma máquina a vapor. Ele abraçou sua bela invenção com força, enxergando nela o primeiro passo para levar a humanidade a uma revolução industrial movida por uma nova fonte de energia. 5 minutos depois, o cavaleiro ainda estava confuso, tentando entender como a máquina funcionava. Quando Ana acendeu a fornalha embaixo, as engrenagens e rodas começaram a girar, e logo a roda passou a girar cada vez mais rápido. Ver as peças mecânicas em movimento deixou o cavaleiro completamente maravilhado. Foi seu primeiro vislumbre do poder natural de que o príncipe falava, uma força equivalente à de 10 cavaleiros juntos, e essa inovação prometia poupar uma enorme quantidade de trabalho manual e animal. Treinar um cavaleiro levava 15 anos, mas construir uma engenhoca como esse fogão levava apenas 3 dias. O cavaleiro achou fascinante que ela não precisava ser alimentada, não se importava com o clima e era imune a flechas ou lâminas. Ao ver isso, ele começou a se perguntar se os cavaleiros tradicionais ainda eram necessários em um mundo com máquinas assim. O garoto ficou super empolgado ao ver sua fazenda avançar alguns séculos de uma vez. Mais tarde naquela noite, nosso herói escancarou a porta do quarto e encontrou a assassina mais uma vez mergulhada nos projetos que ele havia feito. Ele deu uma bronca nela por ficar espionando e simplesmente entrar no quarto dele sem avisar. Mas a mulher apenas riu, apontando que o quarto príncipe era conhecido por ser um fracasso com uma personalidade horrível, mas que suas invenções eram de mestre. Ela perguntou se aqueles projetos eram para o fogão que ele tinha inventado recentemente, mas o garoto estava meio desanimado ao vê-la mexendo nos planos secretos que ele mantinha trancados a 7 chaves em seu escritório. Vendo que ela estava impressionada, ele mais uma vez atribui todo o crédito a Ana e explica que a máquina poderia ser usada para qualquer coisa que exigisse muita força, como transportar coisas ou fabricar objetos. A senhora sorri ao ouvir isso e avisa ao nosso garoto que vai ficar com esses projetos, já que há muitas bruxas na associação que podem fazer bom uso de poder de fogo. Enquanto ela os guarda em seu manto, os olhos do idiota acabam se desviando acidentalmente para o decote dela e ele se enrola nas palavras, envergonhado, dizendo que não deu permissão para isso. Ela apenas dá um sorriso de canto e diz que já tem algo como pagamento, jogando para ele um documento que tirou do peito.
O garoto pegou ansiosamente e rasgou o envelope, apenas para descobrir que estava endereçado ao seu servo, Tiri. A carta instruía severamente Tiri a não repetir o mesmo erro, e ordenava que eliminasse o príncipe durante os meses dos demônios. A mente do garoto dispara, lembrando como o príncipe Roland costumava explorá-la sempre que podia, e nosso herói se sente profundamente perturbado por essas lembranças. A mulher então lhe diz que pegou a carta de um dos pombos, mencionando que não havia nenhuma assinatura na carta, mas acha que pode ter sido enviada por um dos irmãos dele. Então ela pergunta se ele está de boa com ela investigando mais a fundo para descobrir quem está por trás dessas ordens. Ele dá permissão, e ela assume uma postura respeitosa, dizendo que vai levar as plantas como pagamento. No dia seguinte, ele ainda está pensando na carta da noite anterior quando o cavaleiro aparece. O cara cai de joelhos e conta que Tiri bateu as botas na noite passada. Aparentemente, ela caiu da varanda e não havia sinais de luta, e os guardas juram que não viram ninguém entrar ou sair. O garoto fica visivelmente chateado e diz ao cavaleiro para deixar o mordomo-chefe cuidar da situação. Assim que o cavaleiro saiu da sala, nosso herói chamou a assassina de volta, e ela apareceu na hora certa. Ela rapidamente contou que a criada se matou no momento em que a viu. O garoto não conseguiu esconder a decepção, murmurando que achava que ela saberia lidar com esse tipo de coisa. A mulher rebateu, dizendo que tinha amarrado Tiri bem firme com cordas, mas a astuta criada tinha escondido veneno em um dente falso, e assim que morreu envenenada, ela jogou a criada da varanda para parecer um acidente. Mesmo que o interrogatório dela tivesse chegado a um beco sem saída, ela tirou outro bilhete do decote e revelou que foi isso que encontrou em seu apartamento. Com um sorriso maroto, ela aponta que o remetente chamava Tiri de irmã mais velha e mencionava bastante uma vista para o mar. Ela sugere que há uma chance de a terceira princesa de Clearwater ser quem está por trás de tudo. Ela suspeita que a princesa Garcia Wimbledon pode estar mantendo a família de Tiri como refém, usando-a como peão para eliminar nosso herói. Pelo jeito como Tiri escolheu terminar as coisas, parece que ela foi treinada por anos antes de ser designada para cá. O garoto se sente profundamente decepcionado ao ver que seus próprios irmãos estão tão dispostos a eliminar uns aos outros pelo trono. De repente, a mulher se inclina perto do ouvido do nosso herói e sussurra que precisa ir embora porque alguém está vindo em sua direção. O garoto fica um pouco corado, talvez por ter dado uma olhada nos atributos dela apertando contra a camisa antes que ela desapareça no ar. Nesse momento, o velho cônsul aparece com boas notícias. Um monte de gente se ofereceu para enfrentar os demônios durante os meses demoníacos. Isso coloca um sorrisão no rosto do príncipe e ele decide que precisa ver tudo isso com os próprios olhos. Mas antes de ir até lá, o velho pergunta sinceramente se ele realmente pretende que essas pessoas comuns enfrentem os demônios. Do lado de fora, nosso herói também fica desanimado e percebe que as preocupações do consultor eram legítimas. Essas pessoas não parecem lutadores, eles parecem mais marginais de rua. Por outro lado, o cavaleiro está super empolgado dizendo que escolheu esse pessoal com base no que nosso herói queria. Mas olhando para essas almas pobres com seus corpos frágeis, fica claro que esse cavaleiro errou feio na escolha. O príncipe só coloca a mão no rosto, e parece que nosso herói esperava muito de pessoas que mal conseguem sobreviver. Até o consultor sugere considerar outros recrutas em vez desses plebeus, mas nosso herói parece determinado a usá-los de qualquer jeito, como se já tivesse descoberto o segredo. Nosso herói acredita que o segredo para construir um exército forte está no poder do povo. Seja empunhando espadas medievais ou tecnologia moderna, o cavaleiro sugere começar o treinamento com espadas amanhã, mas nosso herói dispensa a ideia. Em vez disso, ele manda o cavaleiro agrupar todo mundo e parte para a trilha de corrida. Ele também pede para trazer aquele caçador do machado de ferro de antes, e sugere que o cavaleiro se acomode e aproveite o espetáculo. Ao meio-dia, os caçadores já tinham se juntado à causa do nosso herói, mas o cavaleiro não está nem um pouco animado com esse novo método de treinamento. Vindo de uma família enraizada na tradição guerreira, ele não entende por que esse pessoal está sendo recompensado com ovos só por ficar parado a manhã inteira, ainda mais porque ovos são caros pra caramba. Mais uma vez, nosso herói manda ele relaxar e curtir o espetáculo. Tipo, ele já sabe que não dá pra montar um exército de primeira em alguns meses medievais, e nem está atrás de brutamontes musculosos que destroçem inimigos com as próprias mãos. Tudo o que ele quer são soldados disciplinados. Para conseguir resultados rápidos, ele está usando técnicas militares que aprendeu na faculdade. Ele já viu como as pessoas conseguem se unir rapidamente com esse método, e aposta que esse pessoal vai seguir o mesmo caminho. Depois de um tempo, as carruagens chegam e o pessoal se apressa para entrar na fila dos ovos. A galera ainda não consegue entender direito a ideia de ganhar ovos como recompensa. O cavaleiro bate forte na armadura para chamar a atenção de todo mundo e manda formar em 4 filas. Ele estabelece a regra de que a comida será distribuída em ordem e quem ficar para trás vai ter que esperar até o final.
Rola um clima de nervosismo misturado com obediência enquanto todo mundo entra na fila. Enquanto isso, o cavaleiro ainda não entende por que o príncipe está se dando ao trabalho de ensinar esse tipo de coisa básica para esse povo. De repente, a multidão começa a murmurar e conversar, gritando o Machado de Ferro, que pelo visto tem uma baita fama por essas bandas. O príncipe anuncia uma pausa depois do almoço, seguida de uma visita ao quartel da guarda na cidade. Machado de Ferro é nomeado o capitão deles, encarregado de ensinar todo mundo a montar barracas. Assim que nosso herói termina de falar, começa um burburinho sobre o príncipe colocar alguém como Machado de Ferro no comando do pelotão. Para acalmar a galera, ele lembra que Machado de Ferro não é daqui, assim como as bruxas que também não pertencem ao Castelo Cinzento. Nosso herói enfatiza que em Vila da Fronteira, todos são tratados de forma igual, não importa de onde venham. Desde que não sejam criminosos, todos são bem-vindos aqui. O príncipe desenrola uma folha absurdamente longa, maior do que qualquer lista de compras, e diz ao chefe dos cavaleiros para prestar mais atenção nessas regras do que em quem vai ser o capitão. Ele reforça que todo mundo precisa decorar e seguir essas regras se quiser continuar recebendo o ovo de sempre nas refeições. O chefe dos cavaleiros coça a cabeça com a ideia de visitar o professor Carr depois do jantar, questionando em voz alta como ler e escrever vai ajudar a combater demônios. Mas o príncipe ignora as preocupações dele e diz: um exército bem educado é sempre mais eficiente. Segundo ele, a história já provou isso muitas vezes. Em seguida, estamos na prefeitura de Vila da Fronteira. Lá, vemos nosso herói sair cambaleando do quarto, ainda meio dormindo. De repente, a Nidhingale aparece do nada e o provoca sobre o novo hábito dele de dormir muito ultimamente. Parece que ela também se aproveitou e comeu um pouco do café da manhã do nosso herói. Claro, o garoto não parece nada feliz em vê-la comendo seu café da manhã e entrando sem permissão. Ele então começa a se perguntar em voz alta se ela nunca foi ensinada a ser mais discreta perto da realeza. Quando ele se senta, a moça adota uma postura respeitosa e pergunta se está sendo educada o suficiente. Então ela menciona casualmente que sabe que o príncipe não liga para toda aquela polidez exagerada e desnecessária. O garoto se surpreende ao perceber que ela parece saber exatamente do que ele gosta. Ele suspira e diz para ela comer logo todo o café da manhã, assim ele pelo menos pode pedir outra porção. Ela se joga na comida enquanto o príncipe começa a folhear seus novos projetos. A moça então pergunta curiosa por que ele anda pedindo tanto gelo ultimamente, já que está no auge do inverno, e se o nosso herói quiser esfriar o uísque, pode simplesmente colocar a bebida do lado de fora. Vendo seu livro de pedidos escancarado, o príncipe Ronald percebe que ela deve ter visto tudo o que ele anda encomendando ultimamente. Então, ele acaba contando que está tentando fazer queijo, e para isso, precisa que as coisas fiquem abaixo.